Hoje nós vamos focar exatamente nos dons do Espírito. E esse tema maravilhoso dos dons, queridos, nos é disponibilizado na palavra de Deus. E você tem acesso à medida que você estuda as Escrituras, à medida que você se aprofunda em conhecer mais a Deus. E isso vai te despertar a tal forma que você vai sentir o desejo não apenas de conhecer o Espírito Santo, mas de relacionar-se com o Espírito Santo de Deus. Esse século 20, início do século 21, essa temática envolvendo o Espírito Santo tem sido motivo, às vezes, até mesmo de muita polêmica no meio teológico, porque com o movimento da Rua Azusa lá nos Estados Unidos e a repercussão que isso teve no impacto da igreja cristã naqueles dias e que vem até os nossos dias, vários movimentos passaram a existir. O principal deles foi o das Assembleias de Deus. E a partir desse movimento pentecostal, com aquelas chamadas igrejas históricas pentecostais, Assembleia de Deus, Deus é Amor e outras mais, nós vemos que esse vento do Espírito, essa onda do Espírito, ela passou a agir sobre lideranças e pastores, inclusive nós enquanto Igreja Cristã Gileade. É por isso que eu iniciei a nossa fala mostrando que nós cremos na continuidade dos dons do Espírito. Nós cremos que a ação do Espírito Santo, como registrado na palavra de Deus, ela é promessa para a igreja em pleno século 21. E o será até o dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva. Mas me permitam fazer uma breve comparação. Eu acredito que vocês lembram da história de Abraão. Abraão tinha um filho, Isaque, que foi tema da nossa ministração nesse último domingo. Mas Abraão, ele estava desejoso de ver seu filho Isaque casado, porém ele não queria tomar para Isaque nenhuma mulher daqueles povos gentios aonde ele estava vivendo. E manda então o seu servo fiel, confiado, a ir até a sua parentela em busca da noiva, da futura esposa de Isaque. E a gente conhece a história de que aquele servo sai ali das terras aonde Abraão morava e vai então em direção àquela cidade, aquele lugar. E quando ali ele chega, uma das primeiras coisas que ele faz é presentear aquela jovem que procura lhe dar assistência. Aquela jovem estava a tirar água da fonte, no poço, e passa a abastecer, não apenas a matar a sede daquele servo, mas também dos seus animais. E ele então lhe dá um presente. E aquele presente é uma referência daquilo que o Espírito Santo representa para nós. Porque aquela jovem se tornaria a futura esposa de Isaque, um dos patriarcas de Israel. Aquela jovem recebeu um presente especial, algo que era visível aos olhos dos outros, inclusive do seu irmão. Assim também, queridos, os dons do Espírito é um presente de Deus para a sua noiva, a igreja. A igreja do Senhor Jesus está sendo preparada, adornada para o grande dia em que estaremos na presença do nosso Deus. E os dons do Espírito, nós vamos ver isso, não são motivados para que nós possamos ter projeção, destaque. Eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de milagres. Não. A palavra de Deus vai revelar, vai mostrar que os dons, que os presentes, porque a palavra dom é presente, que esse presente de Deus é para abençoar a igreja do Senhor, é para a glória de Deus. E precisamos entender que somos apenas instrumentos nas mãos do nosso Deus. E precisamos sim de um coração humilde, um coração contrito e quebrantado, para que em tudo possamos dar glória a Ele.
e não a nós. Queridos, os dons espirituais são habilidades especiais que nos são dadas pelo Espírito Santo. Não é algo que eu consiga pelo meu esforço. Não é algo que eu estabeleça regras. Eu vou fazer uma corrente de oração para receber o dom de cura. Eu vou passar uma semana jejuando para receber o dom de profecia. Não. Os dons espirituais são dados por Deus. Um grande teólogo do século passado, início desse século, Charles Hyre, um teólogo americano, ele diz o seguinte: um dom espiritual é dado para servir ao corpo, ou seja, à igreja, ao corpo de Cristo, onde e como ele o direcionar. Deus é o Senhor que direciona os dons para as necessidades que a igreja está tendo. Os dons não são para o nosso uso pessoal, mas para o bem comum dos seguidores de Cristo, da sua igreja. Por meio dos dons, os cristãos podem ministrar uns aos outros. Todos os dons têm finalidade prática, são ferramentas e não brinquedos nas nossas mãos. Algumas dessas habilidades sobrenaturais aprimoram as capacidades que nós já temos, e outras são novas habilidades que não tínhamos antes. Hoje à tarde, eu provoquei os irmãos não apenas a estar no culto, e gostaria que a igreja estivesse cheia para ser ministrada nesse tema, mas eu perguntei quem gostaria de fazer perguntas sobre essa temática de hoje, e um dos temas foi exatamente esse. Uma das perguntas era exatamente essa: será que o dom do Espírito, ele melhora uma habilidade que eu já tenha? Sim, mas não apenas aperfeiçoa. Os dons espirituais também podem trazer algo novo, algo que o Senhor está me dando, me presenteando para abençoar a sua igreja. Porque por meio da distribuição dos dons do Espírito, a todo o corpo, todos os crentes são capacitados para que possam contribuir de maneira especial para a tarefa do ministério na igreja. Ou seja, os dons do Espírito, eles não são distribuídos a uma casta religiosa. Não apenas pastores, bispos, presbíteros, diáconos é que recebem os dons. Não, os dons são distribuídos para toda a igreja. Essa foi uma outra pergunta que me foi feita. Se os dons eram restritos a determinadas pessoas. Não, o Senhor visita a sua igreja da forma que Ele quer, no momento que Ele deseja, com o propósito que Ele tem para aquele momento. A visão do Novo Testamento sobre os dons, queridos, é que os cristãos recebem dons de Deus para auxiliá-los no ministério, na missão que Cristo lhes colocou, até o dia em que Jesus retornará. Ou seja, os dons do Espírito estão no seio, no meio da igreja, até o dia da volta de Jesus. Até porque, como diz lá em Apocalipse, quando o Senhor voltar, haverá o arrebatamento da igreja. E o que está segurando o mundo diante do caos, do pecado, é a igreja do Senhor. Porém, no ressoar da trombeta, o Senhor chamará a sua noiva, e os que dormem ressuscitarão, e juntamente com aqueles que ainda estiverem vivos, irão ao encontro do noivo. Estaremos juntos participando das bodas do Cordeiro, como diz o hino da harpa cristã: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, não mais presos a uma denominação religiosa, mas todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Porque no momento da nossa conversão, nós recebemos o selo do Espírito, o selo que geralmente é utilizado nas cartas para lhes dar um destino, para mostrar aonde elas têm que chegar. Nós fomos selados, queridos, porque o nosso destino não é neste mundo, o nosso destino é na Jerusalém celestial, e nós recebemos o selo do Espírito Santo, porque somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. A doutrina dos dons do Espírito Santo, queridos, é um tema central nas Escrituras, e Paulo vai tratar desse assunto em várias das suas cartas. Mas não somente isso. Se nós queremos voltar à raiz desse tema, a gente vê perceptivelmente lá no livro de Atos, quando Lucas, o seu escritor, fala no capítulo 2 acerca disso.
acerca do derramado Espírito, quando no dia de Pentecoste, aqueles discípulos estavam reunidos no cenáculo, Cristo já havia sido assunto aos céus, e ali eles perseveravam em oração, e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens e mulheres, e algo sobrenatural acontece no meio daquela igreja que estava começando a dar os seus primeiros passos. Cristo havia dito já antes desse fato acontecer, que os discípulos receberiam o Espírito Santo, como está lá em Lucas 11:13. Porém, amados, os discípulos naquele momento estavam como que atordoados com tudo que tinham visto, com tudo que tinha acontecido. Viram o mestre ser preso, viram o mestre ser julgado e condenado, o viram subir até o madeiro, o viram morrer, mas também o viram ressuscitar. Celebraram um momento de ceia com ele à margem, à beira da praia, e o viram subir aos céus. Imagina só a cabeça dos discípulos diante de todos esses fatos. Talvez eles nem mais recordassem da promessa de Cristo, que eles receberiam o Consolador, que eles receberiam o Espírito Santo. Jesus nos havia informado, não apenas da promessa, mas que ele estaria orando pelo Consolador, e que ele viria e permaneceria permanentemente com cada um deles. O Espírito Santo estaria com a igreja, o Espírito Santo está em nossas vidas, nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. É por isso, queridos, que o último tema vai ser o Espírito Santo na santificação do crente, porque nós precisamos entender que como templo, como casa, como morada do Espírito Santo, nós precisamos zelar pela nossa vida. Precisamos entender que o que está diante desse mundo não é apenas um momento de estarmos na igreja, mas é a nossa vida no altar, no relacionamento com Deus. Mas se Lucas fala acerca do derramamento do Espírito, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha só, Pedro está escrevendo às igrejas, e ele diz que o dom que você recebeu, o presente de Deus para a sua vida, não é algo que você vai guardar para si mesmo. É algo que você vai servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Ou seja, há diversos ministérios, há diversas formas de nós servirmos uns aos outros, quer seja na visitação, quer seja no apoio financeiro, quer seja na palavra amiga, quer seja, queridos, no olhar de irmão. Nós precisamos entender que o presente, o dom, não é para a minha ostentação, mesmo que seja isso que muitas vezes o mundo queira realçar, porque eu acho que o que a gente vê, por exemplo, quer seja entre jogadores de futebol, entre artistas de TV, entre esses youtubers da vida, é as pessoas querendo aparecer, querendo os holofotes do momento. Mas, amados, quando nós recebemos os dons, os presentes de Deus, é para servir ao outro, não é para a minha ostentação, é para que eu possa dar glória a Deus através de ser uma bênção na vida do próximo, do meu irmão. E todo cristão recebe pelo menos um dom concedido pelo Espírito Santo para ser útil à comunidade. Essa foi uma outra pergunta. Se todo crente recebe um dom, sim, pelo menos um. Isso não quer dizer que você receba só um dom espiritual. Você pode receber mais de um, mas pelo menos um dom você recebe. Os dons, queridos, não são dados para autopromoção, exibição ou benefício próprio, mas para edificação, encorajamento e bênção do próximo. É Paulo, o apóstolo Paulo, que nos vai apresentar listas de dons espirituais. Eu sei que, em geral, nós conhecemos os dons de 1 Coríntios,
Mas além desses dons que são citados por Paulo na sua carta aos Coríntios, e olha que aquela igreja era uma igreja problemática, Paulo dá uma palavra dura àqueles irmãos, mas ao mesmo tempo ele reconhece que aquela era uma igreja abençoada, porque era uma igreja com muitos dons, e ele vai falar sobre dons exatamente nessa igreja problemática. Mas além de 1 Coríntios, a gente vai encontrar lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. E aqui em Efésios, capítulo 4, verso 11, Paulo lista 5 dons de capacitação. Ele diz assim: o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí no versículo 12 e 13, ele diz qual é o propósito de Deus de ter designado na igreja pessoas com esses dons. Ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É aquilo que nós comumente gostamos de dizer, de buscar a estatura do varão perfeito. Isso é maturidade espiritual, e isso, amados, é para cada um de nós, é para a igreja. O dom que você recebe é para ajudar o teu irmão a alcançar este objetivo. Não é para que você chegue na frente. Nós aqui, queridos, não estamos competindo um com o outro para saber quem chega primeiro no céu, até porque nós vamos chegar juntos. Quando eu recebo um dom, é para ser bênção na vida do meu irmão. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 5, ele proclama que os cristãos formam um só corpo e cada membro pertence a todos os outros. Ele diz: assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós não somos independentes. É por isso que no mês de junho, quando nós estudamos sobre temas polêmicos e falamos sobre desigrejados, nós dissemos que isso é uma artimanha do diabo para afastar o crente da comunhão da igreja. Nós fazemos parte de um corpo, cada membro está ligado a todos os outros, nós não podemos estar à parte, estamos ligados. Se você cortar a sua mão, ela vai apodrecer, ela só tem vida porque está circulando sangue, porque aqui tem movimento. Se você cortar um dedo, se você amputar um dedo, ele vai apodrecer. Pode ser que o pé até cicatrize, mas o dedo vai apodrecer. Nós precisamos estar ligados um ao outro. É por isso que Paulo, nos versos 6 a 8 do capítulo 12 de Romanos, ele diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aqui ele vai apresentar uma nova listagem de dons. Alguns ele repete. Se alguém tem dom de profetizar, ele já tinha falado de profetas, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva um novo. Se é ensinar, ensine, mestre. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Novos dons são colocados aqui pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. E aí ele chega à clássica passagem de 1 Coríntios, capítulo 12. E no versículo 7 ele diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Paulo, ele reforça essa ideia. Primeiro, de que a manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais, são dados a cada um de nós. Ele não deixa ninguém de fora. Não é apenas para os homens, é para homens e mulheres. Não é apenas para os oficiais da igreja, é para também a membresia. Não é apenas para aqueles que se acham de grande conhecimento, letrados, é para todos, inclusive os mais ignorantes. Todos são alvos da manifestação do Espírito Santo. Agora há um propósito, não é para
Mais uma vez Paulo vai dizer: olha, meu irmão, se você está pensando que o dom, que a manifestação do Espírito Santo é para você ter uma primazia diante dos demais, está errado. Visa ao bem comum, visa a coletividade, é para o corpo, os dons é para ser bênção na igreja. E aí ele passa então a fazer a sua relação nos versículos 8 a 10. Ele diz: a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outros poderes para realizar milagres, a outro profecia ele repetiu já 3 vezes, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. E aí, nesse mesmo capítulo, lá nos versículos 28 a 30, ele traz uma nova relação. Ele diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, ele já tinha citado isso antes. Segundo, os profetas, profecia novamente. Terceiro, os mestres, o ensino, mestre ele já tinha falado. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E aí ele vai dizer: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Queridos, a partir dos escritos de Paulo, nós podemos enumerar diversos dons. E aí, para facilitar a nossa apresentação, nós seguiremos a ordem cronológica em que Paulo escreveu essas cartas, tá? Não a ordem em que essas cartas estão inseridas, enxertadas nas escrituras, mas a ordem cronológica, à medida que Paulo foi escrevendo e enviando as suas cartas, para que a gente entenda cada momento em que Paulo fez essa listagem e qual a finalidade dela para aquela igreja e para nós hoje, em pleno século 21, aqui no José Walter. É interessante, queridos, porque muitos comentaristas ao longo da história tentaram explicar exatamente o que cada dom realmente significa. Se você for na internet, talvez se você pegar alguns livros de teologia, principalmente livros de origem pentecostal, você vai ver autores, você vai ver pessoas, no caso na internet, tentando explicar cada um desses dons. Porém, até mesmo aí a gente vai perceber divergências nas explicações. Alguns pastores e pregadores entenderam que Paulo não oferece clareza no texto. Como exemplo disso, os dons aqui de 1 Coríntios, do capítulo 8 a 10, começa com 2 dons que são citados uma única vez, e exatamente aqui: palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses 2 dons não aparecem mais em outras passagens nas escrituras, somente aqui. E aí, Paulo não traz explicações, não procura esclarecer o que seria essa palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. E aí a gente precisa ir em busca de inferências em outros textos para lançar luz sobre isso que Paulo está querendo ensinar. Bom, palavra de sabedoria diz respeito, segundo esse que vos fala, a uma declaração sábia proferida pela ação do Espírito Santo. Ela aplica a revelação da palavra de Deus, ou a sabedoria do Espírito, a uma situação específica. O exemplo disso é, por exemplo, a escolha pela igreja de Jerusalém de 7 pessoas para servirem as viúvas necessitadas. Vocês se lembram daquele momento em que os apóstolos estão em Jerusalém, estão trabalhando exaustivamente para o crescimento da igreja, para incentivar o povo na leitura da palavra, na pregação, na oração, e além disso ainda tem que se preocupar com a divisão das cestas básicas. Não havia o presbítero Carvalho naqueles dias para fazer isso, né? E aí o que acontece é que os irmãos estavam super atarefados. E aí, por uma palavra, por um dom de sabedoria, eles escolhem 7 homens que são separados para o diaconato. Você, diácono, que não tem valorizado o teu chamado para servir na casa do Senhor, veja a responsabilidade que você tem. Homens idôneos, sérios, amantes das coisas de Deus e não do mundo, cheias do Espírito Santo. E aqueles homens
foram escolhidos exatamente diante da sabedoria de Deus que veio sobre os apóstolos. A palavra de sabedoria, queridos, capacita a pessoa a saber o que fazer ou dizer em determinada situação. A gente vai ver isso ao longo da história. Homens de Deus frente a situações adversas. E Deus lhes deu sabedoria diante de problemas que aparentemente não tinha solução. Vem a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma declaração inspirada pelo Espírito Santo que revela conhecimento sobre pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Um exemplo é o conhecimento que Pedro tem da desonestidade de Ananias e Safira. Ali Deus deu aquela palavra de conhecimento, aquilo estava encoberto, ninguém sabia, a não ser aquele casal. Marido e mulher tinham intentado contra o Espírito Santo. Queridos, nós podemos esconder algo do nosso cônjuge, podemos esconder algo dos nossos filhos, podemos esconder algo do pastor da igreja, dos irmãos, mas nunca vamos esconder nada dos olhos do Deus Todo-Poderoso. A palavra de conhecimento é uma informação ou revelação a respeito de um problema ou necessidade que não pode ser obtida sobre uma pessoa, um grupo ou uma situação por meios naturais. É o sobrenatural agindo na nossa vida. Fé. A fé, queridos, é algo que, como cristãos, nós somos instruídos a orar e confiar no Senhor, desde o momento da nossa conversão. Apesar da fé não poder ser sentida ou vista, nós escolhemos viver pela fé e proclamar a palavra de Deus em qualquer situação. Desde os nossos primeiros passos, nós somos levados a crer, a confiar no invisível. Porém, além dessa fé, existe o dom da fé que Paulo relaciona aqui. E é importante esclarecer isso, queridos, porque a fé faz parte da vida de todo crente. Todos nós precisamos ter fé. A nossa salvação é pela graça de Deus por meio da fé. A fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, né? E nós passamos a crescer em fé. É tanto que o Senhor Jesus diz: se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, é como que um escalonamento. A gente pode crescer na nossa fé, na nossa intimidade com Deus. O dom da fé é diferente. O dom da fé não cresce. Nós recebemos o dom da fé. É a capacidade de acreditar que o Senhor pode realizar o impossível. Não é uma capacidade nossa. Não é algo que eu possa fazer para promover a fé. Mas é a capacidade de Deus operando em nós. É o tipo de fé que move montanhas e aguarda com expectativa os resultados. Às vezes você encontra pessoas que têm esse dom, que tem uma confiança. Eu vi aqui um tempo atrás, aqui, um testemunho de uma irmã, eu acho que foi no Congresso das Mulheres, que eu fiquei impactado pelo seu testemunho, uma mulher de fé. Ali a gente via claramente o dom de fé na vida daquela mulher. Como ela cria no agir de Deus, de tal forma que a sua vida não era conduzida pelo que ela via ou pelo que os outros falavam, mas pela crença inabalável no Deus Todo-Poderoso. Dons de curar. É importante notar que quando o Senhor Jesus curava, Ele nem sempre curava da mesma maneira. E aí, queridos, é importante a gente dizer isso para que nós não venhamos a limitar a ação de Jesus. Deus, Ele é soberano e Ele age do jeito que Ele quer. A gente vê Jesus curando por meio de lama e saliva. A gente vê Jesus curando com um toque, com uma palavra, até mesmo uma palavra à distância. Ele não precisou ir até aquele enfermo para curá-lo. Às vezes, só em falar, o enfermo era curado. E aí depois se verificava que naquele horário foi exatamente o momento em que Jesus proferiu aquela cura. Há casos, queridos, em que a cura ocorre imediatamente e outros em que ocorre gradualmente. Vocês lembram daquele cego que primeiramente ele viu as coisas meio turvas e só depois é que a vista ficou limpa, né? O Senhor Jesus estava realizando uma cirurgia de catarata. Tirou primeiro, foi limpando até a pessoa ter uma vista nova.
A cura, queridos, ocorre em muitos níveis, incluindo o físico e o espiritual. O processo de cura pode assumir muitas formas e certos membros do corpo de Cristo são confiados com diferentes graus de cura. E aqui, amados, é importante que a gente esclareça que esse dom é um daqueles dons que é muito visado por aqueles falsos mestres, falsos pastores que querem ludibriar, que querem enganar, porque às vezes as pessoas têm uma necessidade, pessoas têm uma doença crônica, e aí escuta falar que determinado pastor, que determinado fulano tem esse dom, e aí ao invés de beber da água da fonte da vida, vai beber em águas rotas, sujas, só enganação. Precisamos ter atenção quanto a isso. Poderes para realizar milagres. Os milagres são evidências do poder do Senhor e de sua capacidade de transcender as leis da gravidade da natureza. Portanto, qualquer coisa que viole essas leis é uma manifestação de Deus. Vocês lembram que quando Jesus mandou aquietar o mar, quando o Senhor Jesus mandou que os ventos se acalmassem, isso aconteceu. Esse é a realização de milagres, é o poder que realiza milagre. O dom de milagres permanece ativo apesar do tempo. Deus continua a usar homens e mulheres com esse dom. E é claro, como eu falei, o objetivo aqui, queridos, não é simplesmente sair decretando: olha, vai chover amanhã, ou então, vai parar de chover. Mas há um propósito de Deus em tudo que Ele faz. Profecia é a capacidade espiritual de transmitir a palavra ou a vontade de Deus. Eu sei que muitos foram criados, eu mesmo, nos anos de Assembleia de Deus, fui criado com um certo medo de profecia, porque eu ficava com aquele receio: meu Deus do céu, já viu se na hora que eu estiver no culto, o Senhor levantar um profeta e revelar algum pecado escondido da minha vida? Jesus tem misericórdia, eu acho que eu não vou para o culto. Queridos, profecia aqui tem um propósito não de prever o futuro, não de mostrar simplesmente algo que está escondido, mas para edificar, para exortar, para consolar a igreja. A profecia, ela se dá através da palavra do Senhor e não contra a palavra de Deus. O profeta do Senhor, ele vai trabalhar junto com as Escrituras. Discernimento de espírito. É importante entender que o dom do discernimento não se trata de saber ler as pessoas ou ser esperto. Não é você olhar para alguém: eita, Deus está me revelando uma coisa aqui. Jesus, olha, eita, Pedro. Queridos, o objetivo aqui é saber a origem daquele espírito que às vezes está falando na igreja, para saber se realmente é de Deus ou do diabo ou da carne. Aqueles que possuem o dom do discernimento são hábeis em detectar impostores na igreja. Queridos, hoje, olha o que nós temos de encenação, de teatro na igreja. Pessoas que gostam muito de subir no altar e começam a pregar, e daqui a pouco começa a chorar, como que tentando sensibilizar as pessoas. Não que o choro não faça parte da emoção do pregador, não é isso, queridos. Mas é quando você, toda vez que sobe no púlpito, basta dar um passo, já começa em lágrimas. A gente precisa ter o cuidado, ter a direção, ter o discernimento, para que saibamos que nós somos vasos na mão do oleiro, nós não precisamos representar nada. Eu lembro um tempo atrás, e aí a gente gosta muito de copiar as coisas, e copiar coisas boas não é ruim não, ruim é quando isso se torna uma prática quase que repetida. Eu lembro que teve um tempo que determinados grupos de louvor estavam em destaque, e aí o que a gente via nos púlpitos das igrejas eram as irmãs e os irmãos cantando igualzinho àquela pessoa, às vezes repetia até as línguas estranhas. Meu Deus do céu, né? A gente precisa ter individualidade, saber ser usado por Deus. Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um propósito na vida do meu irmão, não necessariamente a mesma coisa que Deus está fazendo na vida dele, Ele vai fazer na minha vida. Variedade de línguas. E em 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, o apóstolo Paulo afirmou que desejava que todos nós possuíssemos o dom de línguas. E aqui, amados, é importante a gente esclarecer que há dois tipos de línguas nas Escrituras:
Atos capítulo 2, versos 5 a 8, fala acerca de línguas que são proferidas em outro idioma. Eu acho que vocês se lembram que quando o Espírito Santo vem como línguas de fogo, e aí aqueles homens que estavam no cenáculo começam a adorar a Deus em outras línguas, mas não eram línguas de anjo, não eram línguas ininteligíveis, eram compreensíveis, cognoscíveis. Por quê? Porque as pessoas que estavam visitando Jerusalém, judeus de outras partes do mundo conhecido, entendiam o que eles estavam falando na sua língua original. E ali talvez tivessem gregos, persas, sírios, e eles ouviram aqueles primeiros cristãos adorando a Deus nas suas línguas maternas, e eles que não sabiam falar outra coisa a não ser o hebraico, o aramaico, estavam falando em línguas nativas de outras nações. Mas além dessa língua, nós também temos em 1 Coríntios capítulo 2, um outro momento, que é exatamente as línguas que não são compreendidas, línguas de anjos. Nós não entendemos, mas a palavra de Deus diz que quando assim o fazemos, fazemos glorificando o nome de Deus. Então falar em línguas não é algo que atesta simplesmente o meu desejo de mostrar espiritualidade na igreja. Olha, eu sou mais espiritual do que você. Eu já tenho algumas palavras bem mais do que você. Você só está no tatatá, no teteté, no tititi. Eu já estou falando já palavras de sílabos e trissílabos em língua estranha. Queridos, não é isso. A gente precisa entender que o falar em línguas estranhas é para glorificar a Deus, e não é uma coisa que eu vá criar. Eu lembro que teve um tempo atrás, que alguns diziam assim: você quer ser batizado com o Espírito Santo, começa a dar glória. Glória, 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 glória. Pô, vai repetindo, daqui a pouco a tua língua engrossa e que não sabe mesmo. Queridos, não é uma fórmula. Não é uma fórmula. A gente pode e deve glorificar a Deus com glória a Deus, com aleluia, mas não é repetindo assim. Eu vou repetir prato. Não tem sentido. É importante que a gente entenda que o batismo com o Espírito Santo não é relacionado diretamente ao dom de línguas. E quando a gente fala do batismo com o Espírito Santo como uma promessa do Senhor, através da visitação do Espírito Santo de Deus, lembremos que, como nós falamos no início, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente precisa entender, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo e não do vinho, diz o apóstolo. Ser cheio do Espírito Santo é ser um instrumento de Deus na evangelização, é ser um instrumento de Deus na edificação do corpo, é ser bênção na vida do irmão, inclusive tendo uma vida piedosa, santa, separada do pecado. Isso é ser cheio. E o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Há uma grande polêmica no meio pentecostal, e eu preciso colocar, de que o batismo do Espírito Santo só acontece com a evidência em línguas estranhas. Há outros que acreditam que não, que você pode ser batizado não necessariamente com a visibilidade do falar em línguas estranhas. O mais importante, queridos, independentemente de ser com línguas estranhas ou não, é a sua vida de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque não adianta você falar em línguas estranhas e ter uma vida totalmente quebrada lá fora. Não traz testemunho cristão. Aí vem para a igreja, já chega na igreja, chega na porta da igreja, já muda a aparência. Oh, glória. Queridos, não existe isso não. Nós somos crentes não só aqui dentro, nós precisamos ser crentes lá no trabalho, na família, na escola, em todo canto. Não é uma capa que a gente veste ao entrar na igreja. Precisamos entender que o nosso compromisso com Deus não se dá apenas no domingo à noite ou nos dias de culto. Todos os momentos da nossa vida. E aí vem um outro dom, interpretação de línguas. E interpretação de línguas refere-se à capacidade sobrenatural de transmitir o significado de que é dito em línguas. Isso aqui para mim é um dos dons mais difíceis. Sabe por quê? Porque você interpretar uma língua que você não conhece. Por exemplo, se alguém falar inglês para mim e mandar eu interpretar, eu não vou entender nada. Por quê? Porque eu não falo inglês. Então não adianta eu sair dizendo assim, a pessoa está falando lá em inglês e eu começar a dizer qualquer bobagem. Para uma pessoa que não entende, pode ser até, o pastor Alex é bom,
Olha, interpreta o inglês, que é uma maravilha. Eu posso enganar alguém, mas queridos, eu dizer que Deus está dizendo uma coisa que eu nem sei que é uma responsabilidade muito grande. Assim diz o Senhor, meu servo. Meu Deus do céu, quem sou? Se eu não tiver um dom desse, queridos, eu jamais vou dizer que é pela boca de Deus que está falando aquilo dali. É uma responsabilidade muito grande. Você dizer uma coisa, imagina você falar uma coisa. Eu lembro de uma pessoa que uma vez interpretou uma profecia, eu nunca mais esqueci. Eu estava na Assembleia de Deus lá em Antônio Bezerra, eu era auxiliar do trabalho lá, ainda jovem, solteiro, e uma irmã foi visitar na época. Ela era cantora, e ela estava atrás de ajuda de dinheiro para lançar um disco, ainda no tempo do disco, né? E aí, naquele tempo, lá na Francisco Sá, tinha um prédio, que hoje funciona uma escola militar dos bombeiros. E ela disse naquela ocasião: olha, Deus está me revelando, isso no altar, a igreja cheia, Deus está me revelando que Deus vai me dar aquele prédio lá na Francisco Sá, e ali a gente vai fazer um grande trabalho para levar livros, discos e tal, e tal, e tal. A igreja, glória, pegou fogo. Queridos, é muita responsabilidade a gente dizer um negócio desse, que Deus está dando esse recado. Eu lembro que agora, recente, na pandemia, escorreu muito, meu Deus, circulava nos celulares da vida, profetas de dizer assim: olha, Deus está me revelando. A pessoa falava em línguas e daqui a pouco: olha, deixa eu trazer o recado de Deus agora para ti. Deus está dizendo que essa pandemia não vai passar aqui no Brasil, não vai passar longe. Deus está soprando vento. Amados, foram mais de 700 mil brasileiros que perderam a vida na pandemia. Que profeta é esse? Que interpretação é essa? São pessoas que vão prestar conta se não se arrependerem diante de Deus. É muita responsabilidade. Meu Deus do céu. Aí, lá em 1 Coríntios, desculpe o horário, os irmãos, mas a gente vai tentar agilizar. No capítulo 12 também, no versículo 28, Paulo, ele vai repetir alguns dons que ele já tinha falado antes: milagres, dons de cura, falar em diversas línguas e profeta, que é profecia. Mas agora, nessa passagem, ele vai incluir outros dons, 4 dons: apóstolos. E aqui, queridos, é preciso a gente trazer um esclarecimento. Esse ofício envolvia aqueles que foram designados diretamente pelo Senhor Jesus. Os apóstolos, como nós os conhecemos, foram aqueles que foram separados por Jesus, inclusive Paulo, porque Paulo também foi separado pelo Senhor Jesus Cristo. O que a gente vê hoje nos nossos dias com aqueles que gostam de empregar esse título: apóstolo fulano de tal. Vim ouvir o apóstolo. Sabe para quê? É porque essas pessoas não foram chamadas por Deus, comissionadas. Na verdade, elas querem um título acima de pastor, porque pastor não é suficiente. Eu preciso ser acima. Bispo não é suficiente. Não, eu preciso estar acima. Apóstolo. Olha, eu sou o cara. Eu sou apóstolo. Há uma coisa que eu gosto muito do Augusto Nicodemos, num dos livros que ele escreve, que ele diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os apóstolos bons, todos já morreram. Não tem nenhum aqui conosco. O que a gente tem aí, queridos, é só fake. Aí, nessa nova relação, ele vai colocar mestres, que é ensino, que é compreender e explicar a verdade bíblica para ajudar outros a aplicá-la em suas vidas e crescer na fé. Não é simplesmente o professor da escola bíblica, não. O dom do ensino, do mestre, é algo que Deus dá para algumas pessoas. Eu lembro que eu já tive um professor na igreja presbiteriana, logo após a minha conversão, Dr. José Maria, de saudosa memória. Ele era médico psiquiatra. Meu Deus, aquele homem ensinava com uma maestria. Eu acredito que, como bons presbiterianos que éramos naquela época, não acreditávamos nos dons na continuidade. Mas, queridos, aquele homem só podia ter esse dom, porque ele ensinava. A gente entrava na sala, não queria mais sair. A gente, quando ele, irmãos, acabou, mas ainda é cedo, a gente queria ficar mais, queria beber mais. Aí ele fala agora: dom de prestar ajuda, auxiliar um ministério ou pessoa a atender às suas necessidades e alcançar seus objetivos. O dom de prestar ajuda, depois ele vai falar também. Queridos, esse é um dom que algumas pessoas aqui na nossa igreja têm. Pessoas que abrem a carteira para abençoar, diferentemente de outros. Não aqui, graças a Deus a gente não tem esse problema. Mas tem outras pessoas lá fora que, meu irmão, para você tirar alguma coisa da carteira,
Jesus tem misericórdia. Tem até uma brincadeira que a turma fala com relação ao batismo, que o pastor ia realizar o batismo e o irmão lembrou que no bolso da camisa tinha uma nota de R$100. E o irmão, peraí pastor, que vai molhar. Não, deixa eu batizar com tudo, que é para você se converter também na área financeira. Queridos, às vezes a gente exclui Deus de determinadas áreas da nossa vida. A gente começa a dizer, não, isso aqui, Deus pode cuidar disso aqui. Deus, isso aqui é só meu. Aí vem dons de administração. Organizar e executar os objetivos do ministério, transmitir visão, motivar e construir equipes para promover o reino de Deus. Queridos, às vezes, bons administradores não é só em caso de termos um curso superior em administração de empresas, não. É um dom de Deus, é Deus capacitando. Vocês lembram do conselho de Jetro para Moisés? Olha, você está sobrecarregado, você não vai aguentar isso aí não, meu filho. Faça o seguinte: escolha homens que possam julgar, pessoas sérias de cada tribo, que possam te auxiliar. Isso é delegação de autoridade. Não adianta a gente querer centralizar. Se eu administrasse a igreja, estando à frente do ministério de casais, do ministério de homens, do ministério de jovens, do ministério de mulheres, eu não ia aguentar, meus irmãos. Precisa ter homens idôneos e escolhidos por Deus em cada uma dessas frentes, fazendo a obra do Senhor da melhor forma possível. E aí vem Romanos, no capítulo 12, nos versos 6 a 8. Aí ele vai falar de alguns dons que se repetem. O dom de profecia, que já foi falado, de fé também, de serviço, que é ajuda, de ensino, que é o mestre, e liderança, que é dons de administração. Mas aí ele vai apresentar dons novos. Ele vai falar de encorajar, o dom de encorajamento. Tem aquelas pessoas que só colocam a gente para baixo. Vai dar certo não, o que tu está fazendo. Olha, dá certo não, meu irmão, pode desistir. Ixi, é você que está agora responsável? Eita Deus, tem misericórdia. O negócio vai de mal a pior. O pastor estava com os olhos fechados quando te escolheu. Não tem uma palavra de encorajamento, é uma palavra negativa o tempo todo. Meu Deus do céu. Dom de encorajar, queridos, é incentivar as pessoas através de palavras de conforto, inspiração e segurança. É aquela pessoa que chega e você já sente assim a calmaria do seu corpo. Eu sinto isso com a pastora Carmen. A pastora Carmen, às vezes, ela liga para mim, eu estou lá na secretaria, no meio da atividade, mas pastor, é bem rápido. Palavra bem rápido com a pastora Carmen, 60 minutos no mínimo. Oh, glória a Deus. Eu já saio da sala, né? Eu vou lá para fora, fala, serva. E aí ela vem com a bênção. Queridos, ela traz uma palavra de encorajamento. E no final, depois de tudo, ela ainda vai fazer uma oração. Oh, glória a Deus, queridos, que bênção. Né? É aquela palavra ali que te incentiva, que te motiva, que te faz avançar. Que bênção. Aí vem contribuir, fornecer generosamente dinheiro e recursos para a igreja, para o povo de Deus, enquanto que alguns são infiéis. A contribuição é um dom que Deus dá. É por isso que eu disse que todos nós podemos receber os dons, né? Misericórdia é demonstrar compaixão pelos pobres e aflitos, independentemente de ser da igreja. Porque o nosso olhar não pode ser apenas de achar que só a igreja é merecedora. A Bíblia diz que nós devemos fazer primeiramente para os de casa. E aí uma nova listagem é apresentada. Agora ele inclui não apenas apóstolos, profetas e mestres. Inclui não apenas apóstolos, profetas e mestres, mas ele coloca também evangelistas. E quem não se lembra de Filipe, o evangelista? Ou lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, quando Paulo, ele fala, faze, Timóteo, o trabalho de um evangelista, ou seja, de pregar o evangelho, de proclamar as boas novas. Tem pessoas que têm esse dom, tem uma facilidade de chegar. Eu tinha um irmão, ele era um auxiliar da igreja. Nesse tempo, eu era professor da escola bíblica, numa subcongregação, e a escola bíblica era 3 horas da tarde, nós saímos 2 horas da tarde, de paletó e gravata. Meu Deus do céu, 2 horas da tarde, paletó e gravata, lá em Antônio Bezerra, Jesus, a gente ia para o Pio Saraiva a pé, tinha esse negócio de carro não, não tinha essa moleza não, a gente andava aproximadamente 3 quilômetros para chegar na congregação. E aí ele tinha um problema, porque ele tinha tido um AVC, e ele tinha uma paralisia, ele arrastava a perna, e o braço era meio mole, e para complicar, ele tinha a língua presa. Mas, queridos, eu nunca vi um homem evangelizar como aquele homem. Era um dom de evangelista que ele tinha.
Ele não passava por alguém que ele não entregasse um folheto e ele falasse, com toda dificuldade. Às vezes precisava que eu interpretasse, né? Jesus, que exemplo! Aí vem pastores, é o que admoesta dentro do corpo de Cristo para manter a vida no corpo, alimentando e preservando a sua vitalidade para o seu desenvolvimento e crescimento. Queridos, isso também é um dom. Pastor não é simplesmente uma profissão, mesmo que hoje muitos entendam dessa forma. É um presente de Deus. Meu Deus, é um privilégio poder pastorear o rebanho do Senhor. E que responsabilidade! Poder visitar, poder aconselhar, poder pregar, poder chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Que coisa maravilhosa! Desde a minha conversão, aos 18 anos, em 1983, eu anelava por isso. Porque antes eu sonhava em ir para o seminário católico e ser padre. Deus me libertou. Deus me tirou, né, desse laço. Queridos, que bênção poder servir ao Senhor através do serviço à sua igreja. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Queridos, é importante para nós finalizarmos, o horário está avançado, é que esses dons que Paulo cita, essas listas que Paulo faz, não quer com isso fechar os dons de Deus, os presentes de Deus para a sua igreja. Não só existem esses dons. Deus, Ele utiliza a sua multiforme graça. O que Paulo está procurando mostrar é que há uma diversidade de dons. Há muitos dons, mas não somente uma diversidade. É que cada um pode ser beneficiado com esses dons. Deus nos visita do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Que Deus possa abençoar. A gente tinha algumas perguntas para resolver, mas eu vou mandar a resposta, queridos, pelo WhatsApp, por conta do horário. Fique de pé. Agradecer a Deus por essa noite, estarmos aqui reunidos, participando desse momento. Peço desculpas pelo avançado da hora, mas a gente não poderia deixar de concluir esse tema tão importante para a nossa igreja, para as nossas vidas. Dê a mão aí à pessoa que está do seu lado. Não fique sozinho. Todos nós. Eu queria que você orasse nesse momento pela vida do seu irmão e pedisse a Deus que derramasse dons do Espírito sobre a vida do seu irmão.